Olá pessoal, tudo bom? Bom, vou me apresentar a vocês. Sou o professor Ronaldo, professor de História. Sou pardo, sou calvo, sou filho de pai negro e mãe branca, embora os documentos estejam em branco também, tá? A situação de aprendizagem que iremos trabalhar hoje é a situação de aprendizagem 2, conceito de escravidão, servidão e o tráfico de escravizados. Unidade temáticas, lógicas comerciais e mercantis da modernidade, habilidades EF07HI15. Nós iremos discutir o que? O conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à servidão medieval, tá? Mas nós estamos falando da habilidade EF07HI16, né? Analisar o mecanismo e as dinâmicas do comércio de escravizados e suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico das regiões em zonas africanas de procedência de quem? Dos escravizados. Muito bem, pessoal. Objetos de conhecimento, as lógicas internas das sociedades africanas. Vamos nos entender aqui, nas sociedades africanas, tá? Na África. As formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Quando nós falamos o tráfico de escravizados, vamos falar lá do século XVI, ok? Mas eu falei para vocês se atentarem aqui, africanas, com 54 países dentro da África, um continente imenso ali, né? Nós temos a África branca, o Egito. O Egito, ela tem o quê? Teve muitos escravos, mas não é o mesmo escravo do século XVI, tá? É diferente. Quando o Egito guerreava, ganhava a guerra, todas aquelas pessoas que eram capturadas se tornavam o quê? Escravos do Egito. Mas é uma escravidão diferenciada do século XVI, tá? Ali, aquelas pessoas que eram capturadas de guerra, eles iam morar no Egito, iam trabalhar nas suas lavouras, nas suas construções, até pagar a sua dívida de guerra. Quando pagava, talvez era liberado ali. Nós temos isso em Roma, também acontecia. Nós temos os gladiadores, nós temos todo esse contexto aí. Os gladiadores também eram escravos, lutavam pelos seus mestres ali, ok? Quando nós falamos já do século XVI, nós estamos falando aqui, na escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Já no século XVI ocorreu muito isso para o Brasil. Foi talvez um dos países que mais teve pessoas trazidas da África para o Brasil, tá? Teve os Estados Unidos, teve os outros países, mas nada como o Brasil, tá? E nós temos os navios negreiros. Esse navio negreiro, que era o porão aqui embaixo, trazia muitas pessoas, crianças, mulheres, homens, né? Às vezes até seminus, comida era uma lavagem. Então eles tinham que comer ali, não tinha talher, não tinha nada. Então eles comiam o que tinha. Só que também esse navio chamava de tumbuleiros. Por quê? Porque morriam muitas pessoas dentro do navio. Muitos negros ali morriam e era jogado em alto mar. Então hoje, já no século XXI, o Brasil tem uma dívida de 300 anos com esse pessoal, os negros, pardos. E hoje nós temos cotas nas faculdades, em muitos outros lugares. Inclusive nós temos hoje, há poucos anos aí, vem tendo, as redes de comunicação estão colocando pessoas para apresentar, estão sendo as pessoas de frente das novelas, Então, está se mudando um pouquinho. Lógico, está muito longe de acontecer? Tá, mas o Brasil ainda continua tendo uma dívida, social com os pessoal aí, negros, vamos dizer assim, nessa passagem. Tá, pessoal? E nós vamos dar continuidade na próxima aula. O que nós estávamos falando? O nosso tema da aula, pessoal, foi servidão e o tráfico de escravizados, tá?
só para terminar a aula, a atividade de sensibilização, você já procurou refletir sobre as características da escravidão em diferentes momentos da história? Será que existem formas diferentes da escravidão ser servo na Idade Média? Era o mesmo que ser escravo na Idade Moderna? Vamos começar uma investigação. Pesquise no dicionário as palavras abaixo e registre em seu caderno: escravos e servos. Aqui eu coloquei para vocês: servos possuíam terras, proteção contra ataques externos, condição hereditária, não recebiam salário, não podiam sair das terras, o senhor feudal não podia expulsá-los das terras. Escravos, coisificados. Coisificados são coisas pequenas, pessoas que não tinham importância para a sua sociedade naquele momento, tá? Podiam ser vendidos e comprados. A qualquer momento o senhor comprava o escravo, poderia vender, comercializar a qualquer momento que assim ele quisesse, tá? Herdados ou alugados. Ele podia ser herdados e alugados também para talvez aqueles senhores feudais que não tinham condições de ter ali escravos, então poderia ser alugado também. E plena obediência, então os escravos tinham que ter plena obediência aos seus senhores, tá? Então, pessoal, hoje, só para fechar hoje a aula, nós falamos o quê? Da escravidão antiga e da escravidão moderna. Até na próxima aula, pessoal. Um abraço.